Olá, amigo, olá, amiga. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz em receber você aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, nos ajude a crescer, a alcançarmos mais vidas. Eu queria que você ficasse aqui comigo até o final. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero animar você. Eu quero desejar uma ótima semana para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. Vamos lá mergulhar na palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5 e versículo 6, a minha Bíblia diz assim: Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Esse contexto é até um pouco polêmico. Só que eu queria frisar aqui nessa parte para a gente refletir sobre ouvirmos a voz de Deus. A gente precisa entender que precisamos comunicar a Deus. Em tudo aquilo que a gente for fazer, é importante comunicar a Deus. Há uma grande diferença entre Saul e Davi. Saul, no começo do seu reinado, ele foi muito bem. Ele estava indo muito bem no seu reinado. Ele estava orando, falando com Deus, em comunhão com Deus. Inclusive, quando ele tinha comunhão, ele tinha direção. Foi só ele perder a comunhão com Deus que ele ficou perturbado, ele ficou desorientado, ele foi possuído por inveja de Davi. E a gente precisa entender que, às vezes, essas situações, elas refletem a nossa vida. A gente, às vezes, ora e a gente sente que a nossa oração não passa do teto. A gente não consegue mais ouvir a voz do Senhor. E isso é algo que aflige a nossa alma e o nosso coração. A falta de comunhão com Deus, a falta de intimidade com Deus e principalmente a falta de obediência a Deus levou Samuel a se encontrar numa situação difícil. Ele estava prestes a lutar contra os filisteus, mas ele não conseguia ouvir a voz do Senhor, ele não conseguia ter uma direção de Deus. E às vezes a gente está assim. A gente está passando por um problema, a gente está enfrentando um grande problema, uma grande batalha, e a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Porque todas as vezes que você enfrenta uma batalha onde Deus não está com você, a derrota é certa. Mas quando você enfrenta uma batalha onde Deus está junto com você, não há inimigo mais poderoso, não há ninguém que possa vencer você, porque você está ao lado do Senhor dos Exércitos. Agora a grande questão é: você consegue ouvir a voz do Senhor? Você está tendo comunhão para ter direção, para saber para onde você vai? Hoje muitos jovens estão em crise de identidade, estão desorientados, não sabem para onde vai, não sabem o que fazer. Saiu da igreja, abandonou a Deus, a família está triste, a mãe quando olha para você, ela olha com aquele olhar de preocupação e você tenta fingir que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você às vezes se encontra aqui como Saul. Saul ele tem que lutar contra os filisteus, mas ele não tem a direção de Deus. Pessoal, quando a gente não tem a direção de Deus, todo problema nos deixa estremecido, todo problema nos coloca para baixo, nós ficamos ansiosos com facilidade, entramos em depressão com facilidade, porque nós olhamos para o problema com uma ótica humana, a gente não tem mais capacidade para enfrentar aquele problema ou para lidar com as situações da vida, com as circunstâncias da vida. Saul estava desequilibrado, desesperado, porque ele falou com Deus, mas Deus não falou com ele. Agora, sabe por que às vezes Deus não fala com você? Sabe por que às vezes Deus abandona você? Porque primeiro você abandonou a Ele. Primeiro você começou a viver uma vida de desobediência. Você passou a desobedecer uma vez atrás da outra e começou a ter uma vida na prática do pecado. E Deus se sente obrigado a abandonar você porque Ele não consegue estar perto de pessoas que insistem em errar. Ele abre as portas, Ele quer perdoar, Ele é graça, Ele é amor, mas você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, a obedecê-lo. A Bíblia fala que Ele ama aqueles que o temem. Aquele que o teme, como diz aqui em Salmos 25, na minha Bíblia diz o seguinte, presta atenção:
Vamos refletir nesse versículo, esse versículo maravilhoso. Olha só o que diz em Salmos 25, no versículo 12. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Se você teme ao Senhor, Deus vai te instruir, vai te levar para o caminho certo. Nosso problema é não temos mais comunhão com Deus e não sabemos para onde vamos. Falta de comunhão traz falta de direção. Nós nos sentimos perdidos, não sabemos para onde estamos indo. E talvez eu estou aqui diante de você que está perturbado, está aflito, e todos os problemas que você enfrenta têm vencido você, têm te colocado para baixo, porque você não consegue ouvir mais a voz do Senhor. A diferença de Davi é que todas as vezes que Davi ele iria enfrentar um inimigo, ele falava: Senhor, eu posso ir? Senhor, devo ficar? E Deus sempre respondia a ele. Sabe, é tão bom quando Deus responde a nossa oração. Nossa série fala do poder da oração. Eu quero falar para você, há poder na oração. Os homens de Deus que tiveram êxito, eles comunicavam a Deus aquilo que eles iam fazer. E Deus sempre dava a resposta para ele, porque vivia uma vida de obediência a Deus. Sabe, eu acho que está na hora de você começar a obedecer mais a Deus. Está na hora de você começar a ter mais comunhão com Deus, para você ter a direção certa, cara. A gente está vivendo uma época onde tudo pode, a gente pode fazer tudo, pode ouvir música, pode beber, sabe, pode dançar, pode correr, pode pular, pode fazer tudo. E às vezes a gente tem que tentar entender se isso que estamos fazendo vai nos ajudar a viver nosso propósito de vida. Sabe, tantas coisas que Saul fez que decepcionou o coração de Deus. Deus ficou decepcionado com ele, falou assim: Samuel, fala para Saul que eu vou colocar alguém segundo o meu coração. Sabe, tem coisas que Deus colocou para ti, Deus separou para ti, mas você tem desobedecido a Ele, você tem falhado com Ele, Ele tem preparado outras pessoas para ocupar o lugar que era para você, porque você não tem obedecido a Ele, você não tem amado a Ele. Quantos Davi estão sendo levantados agora para ocupar um lugar que era para você ficar, mas a sua desobediência a Deus tem entristecido o coração dele. Sabe, eu não quero ser como Saul. Saul desejava a morte de Davi o tempo todo. Ele perseguia Davi, Saul perseguia Davi, ficava perturbando a vida dele e ficava perseguindo ele. Aquilo que Saul desejava para Davi foi aquilo que aconteceu com ele. Aquilo que você deseja para as pessoas vai acontecer com você. Se você deseja amor para as pessoas, o bem para as pessoas, isso vai voltar para você, porque a vida é um eco. Aquilo que você joga volta para você. E infelizmente no capítulo 29, no capítulo 31, a Bíblia fala que Saul acaba tirando a própria vida. Olha só, ele termina fazendo nele mesmo aquilo que ele desejava para Davi. Aquilo que você deseja para as pessoas vai voltar para você. E a gente percebe, a gente vai estudando a Bíblia, vai vendo o final triste de Saul. A gente vai percebendo que Saul tinha tudo para dar certo, mas terminou dando errado. Sabe, e você talvez começou dando errado, mas pode terminar dando certo. Por favor, meu amigo, entenda a palavra do Senhor. Por favor, compreenda que Deus quer que você viva aquilo que Ele planejou para você. Mas se você não obedecer à voz dEle, você vai ficar desesperado como Saul. Você vai tentar ouvir a voz dEle, mas não vai ouvir mais. Você vai tentar fazer as coisas do seu jeito, mas vai dar problema. Aqui a Bíblia fala que Saul tentou consultar uma feiticeira. Ele consulta uma feiticeira, coisa que ele mesmo tinha feito. Ele tinha expulsado todas as feiticeiras de Israel, mas depois ele tenta consultar uma. Por quê? Porque Deus havia abandonado ele. Por quê? Porque primeiro ele havia abandonado a Deus. Às vezes a gente está indo à igreja, está em um cargo alto como Saul estava, mas Deus não está mais conosco. Deus nos abandonou, porque Deus não fica, Deus não permanece do lado de quem desobedece a Ele. Você conhece a palavra, você conhece o Evangelho, mas mesmo assim você continua a pecar e continua a fazer a coisa errada. Deus, infelizmente, pode se afastar de você e pode entregar você às suas próprias vontades, como diz lá em Romanos, no capítulo 1. Existe um versículo muito forte em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, fala: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se nós continuarmos a pecar, já tendo recebido o conhecimento da verdade, não vai mais haver
nada que Deus possa fazer por nós, porque já mostrou a verdade para nós. Saul já conhecia a verdade. Saul já tinha recebido o conhecimento da verdade, mas ele continuou a pecar. E talvez você é essa pessoa que já recebeu a verdade, mas continua lá fora e continua a pecar. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar para os caminhos do Senhor. É tempo de aprender a ouvir a voz do Senhor, a comunicar o Senhor, a ter comunhão, para ter direção, para saber para onde você quer ir. Talvez você hoje está aí perdido, desorientado, sem saber para onde ir. Comece a ter comunhão com o Pai. Comece a ter comunhão com Deus, que você terá direção. Deus abençoe você grandemente. Que essa semana seja uma semana abençoada. Espero você na próxima segunda-feira. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comente e compartilhe para alguém. Deus abençoe você.